Bem, Paula Vilar, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Você. Você apareceu na minha vida virtual no dia 30 de setembro. Não, 28 de setembro, porque eu estava lá no Twitter e aí apareceu na minha timeline um post seu que é a origem de toda essa conversa aqui que a gente vai ter. Então eu vou colocar aqui o post aqui para as pessoas verem. Quem não estiver no YouTube, estiver só no podcast, eu vou descrever o que aí vai ficar fácil para entender. Então é isso aqui, ó. Arte Vilar, @ArteVilar1, que é a sua arroba lá no Twitter, e diz: pensando aqui que chargistas bem que poderiam receber mimos e serem chamados para podcasts que nem estes influencers, aí risadas, né? Eu tenho várias coisas para falar, sobretudo darem visibilidade às chargistas mulheres. Aí você colocou uma charge que você fez com o rosto de uma pessoa assim desesperada, com os olhos meio vermelhos, assim, a sobrecarga de um chargista no governo Bolsonaro. A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, você contou como é que você fez essa charge. Então eu queria te dar a oportunidade. Então se apresenta para quem eventualmente não te conheça ainda, né? Porque esse tweet seu aqui viralizou aí, né? Bastante gente assistiu. Onde é que você Sim. estava quando você fez isso e por que você resolveu fazer essa postagem aqui? Que fúria era essa que te motivou a fazer esse tweet? Né, que eu tava voltando de São Paulo, né? Eu tava no ônibus. Isso já eram 8 horas da noite, assim. Eu tava pensando, assim. Aí eu tava pensando até. Uma pessoa há muito tempo não, uns meses atrás, tweetou, não sei quem foi, falando assim: poxa, roteiristas e outras profissões assim poderiam ser chamadas também para podcast, né? Geralmente as pessoas que são mais convocadas são influências, né? E aí eu falei, caraca, eu vou fazer um post também sobre isso, mas eu vou focar na charge, né? Porque geralmente chargista não é tão chamado assim, né, para falar, sobretudo agora nesse momento, né? E uma vez eu fui num podcast, o podcast Barca Furada. Aí eu falei, cara, vou puxar isso, né? Vou falar sobre isso. Aí eu fiz esse post aí, voltando lá de São Paulo. E você Aí, para gostou da mim, experiência, né, do podcast lá? gostei, porque eu adoro podcast, eu adoro falar. Aí eu falei, vou puxar de novo isso. Aí eu fui lá e fiz o post. Para minha surpresa, deu uma boa rodada esse post. Eu não imaginei que fosse rodar tanto, não. Aí algumas pessoas vieram falar, você veio falar. Aí cá É, por, estamos. porque é interessante aqui que nesse tweet tem umas coisas muito importantes. Não apenas os chargistas, né, os desenhistas, tá, eles são pouco chamados. Eu já entrevistei o Aroeira por conta de uma charge que ele fez, que o Bolsonaro pintava uma suástica, né? Ele na cruz do hospital, e aí entraram com a Lei de Segurança Nacional contra ele. A lei já caiu, né? Mudou, Sim. mas ainda estava em vigor. E ele foi indiciado lá indiciado não, ele foi intimado pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento, né? Era até acho que o André Rebouças, que era o advogado-geral da União. Rebouças não, esqueci o nome dele, que é o ministro André Mendonça, desculpa. Era o André Mendonça, que era advogado-geral da União, hoje está no Supremo, que estava colocando lei de segurança nacional em cima de todo mundo. Então, além de ter poucos chargistas dando entrevistas, mulheres, eu não tenho números, posso estar comentando aqui um engano, né? Acho que tem muito menos mulher chargista, né? E com isso o número de mulheres chargistas que tem projeção e destaque também fica muito pequeno, né? Então, Sim. aqui está embutido várias coisas. O que você poderia comentar sobre esse universo feminino nas charges, né? E aí eu já dou o gancho, vou colocar essa outra imagem na tela, que esse aqui é o seu Instagram, onde você coloca as suas artes todas, aqui a Arte Vilar, né? Tem um monte de coisa. Aí o que está aqui no começo está marcado aqui no começo, que Eu já é deixo a minha foto. já tem a sua bio aqui também, né? Aí você diz que você nasceu no Rio, em 92, Nasci no formado em Rio. psicologia, especialização em psicologia Sim, hospitalar, psicologia hospitalar, mas, sim. mas hoje fala de psicologia somente através dos desenhos. Então eu vou deixar isso aqui na tela para as pessoas verem, para você falar
de você. Como é que foi essa transição aí da psicologia para a charge? E acho que essa formação te dá muitas ferramentas para você criar o seu trabalho, né? Porque você já tem um treinamento para pegar coisas muito específicas, né? Então, fala aí como é que foi o seu interesse, primeiro pela psicologia e depois a transição. Sim. Na verdade, é tudo bem recente, porque eu comecei a fazer charge ano passado ainda, início do ano passado. Mas a minha vida é assim. Eu comecei, na verdade, eu entrei na faculdade, eu entrei na PUC aqui do Rio em Ciências Sociais. Aí fiquei 3 períodos, eu falei, não é exatamente isso. Aí eu falei, tá, quero mudar de curso, qual o curso que eu quero fazer? E veio psicologia, assim, não teve uma super pesquisa, não. Eu amo psicologia, na verdade, né? Eu me formei em psicologia em janeiro, fevereiro de 2018, eu estava colando grau. Aí eu engrenei direto para psicologia hospitalar também, direto, assim. Eu até cheguei a estagiar, sabe onde? Na faculdade, na Casa das Palmeiras, da Nise da Silveira. Lá Olha tem a só que legal. psicologia analítica ali, né? Muito. Lá em Jungiano, né? Foi uma super experiência, sobretudo Nise da Silveira, né? Que é um grande nome, né? Foi uma super experiência. É aqui em Botafogo, a Casa das Palmeiras, que é um lugar de reabilitação social, assim, para pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Sobretudo esquizofrenia. E aí eu fiz essa especialização em psicologia hospitalar. Eu entreguei minha monografia quando começou a pandemia, assim, entreguei. E aí naquela crise também, até eu cheguei a procurar emprego em hospital. Até cheguei. Antes de começar a pandemia, né? Eu entreguei, comecei a procurar emprego, não consegui. E aí eu comecei a entrar numa crise, que eu acho que muita gente tem. Eu tenho 30 anos, né? Então nessa época eu tinha 27, 28, por aí. E aquela crise de, será que é isso mesmo que eu quero trabalhar, sabe? Porque desenhar, eu sempre desenhei. Comecei a desenhar aos 13 anos, só que no papel, fazendo desenho realista. Então eu já ganhava dinheiro vendendo os desenhos, não muito, né? Mas ganhava. E eu tinha ganhado R$0 com psicologia, porque psicologia, estágio não paga geralmente, emprego, muito difícil, assim. E aí eu comecei em 2020 a aprender Photoshop, fiz muito curso online na pandemia, mas muito curso online. Fiz curso de desenho, vários, fiz curso de Photoshop, aprendi a mexer no Illustrator, mas eu fiz muito. E aí eu comecei a entrar naquela crise, assim, várias crises, né? De, qual o estilo de desenho que eu quero seguir? Toda pessoa que trabalha com desenho tem esse momento. Qual o estilo? Sabe? O que eu vou fazer? Eu comecei a entrar na crise. Mas como é que é o mercado disso? Eu não faço ideia, sabe? Aí comecei a fazer caneca para vender, sabe? Aquela coisa meio solta. Aí foi no ano passado, em fevereiro, que estava no auge da pandemia, né? Toda aquela crise do oxigênio, que eu comecei a fazer desenhos críticos ao governo. E aí eu já estabeleci mais ou menos um estilo, nessa pegada meio vintage, de quadrinho. Um amigo meu falou do mercado de quadrinho, eu comecei a pesquisar mais, sabe? E aí começou a vingar, começou a ser compartilhado. E aí eu comecei a seguir essa linha. E todo dia eu comecei a fazer charge. Todo dia mesmo. Ano passado eu fiz todos os dias. Mas aí Domingo, o seu trabalho, você criou essa página no Instagram e você publicava aqui? Eu já tinha, na verdade. Eu já publicava. Você pode. É porque tem muito, muito desenho, mas se você descer tudo, você vai ver que do nada começa a ter um desenho diferente. E aí começa a seguir nessa linha. Mas eu já publicava. Aqui ele está carregando, mas assim, você publicava aqui no Instagram mesmo, né? Na sua página. No Instagram. E foi essa página que começou a te dar visibilidade. Foi essa página que. Porque Twitter eu só comecei até ano passado. Eu fiz em maio do ano passado. Maio, durante a CPI, aí que eu fiz o Twitter, mas eu já tinha o Instagram. Eu quero dizer que o voto é secreto, tá? A gente não está aqui fazendo proselitismo de nada, tal. Tem aqui, tem muita coisa. Você publica todo dia alguma coisa? Todo dia. Tem muita coisa também porque eu repito. Quando eu levanto a pauta de novo, aí eu vou lá e posto de novo. Então tem mais do que realmente eu fiz postado, entendeu? E até porque pessoas depois chegaram no meu Instagram. Uma oportunidade da pessoa ver aquele desenho que ela não tinha visto ainda, sabe? Tem muita coisa. Esse é um desenho realista que eu fiz em cima. Ali, da mulher com 4 olhos. Esse é um desenho de lápis grafite.
Uau! Bom, Eu mas você já adoro tinha, desenho lógico, realista. você já tinha uma habilidade, né? Um talento assim que você foi aperfeiçoando, né? Porque Com eu, o lápis, sim. Isso. curioso, eu tenho uma Durante filha muitos anos, de que eu comecei a desenhar com 13 anos. eu tenho uma filha de 11 anos que ela adora desenhar. Ela entra assim, vou desenhar um olho. Ela entra, pega um vídeo, um tutorial e fica desenhando, ou fica Sim. horas desenhando o olho assim. Depois vou colocar Ai, ela eu para adoro assistir essa desenhar olho. entrevista Tem aqui uma com coisa você. com. É, Ah, muito legal. Hoje é bom que tem muito agora, YouTube, tem muito vídeo. isso. Agora, Paula, É. qual é esse estilo aqui que você chegou? Eu estou descendo aqui porque está carregando devagar, a gente vai acompanhar talvez aqui as mudanças no seu estilo, mas como é que você definiria assim tecnicamente esse tipo, que lembra um pouco de quadrinho, né? Mas me dá Uhum. assim informação técnica sobre que estilo é esse que você adotou. Então, começou assim. Eu não conhecia ainda o mercado de quadrinho. Eu fui conhecendo o mercado de quadrinho junto quando eu comecei a fazer charge. Aí eu fui pesquisando. O primeiro livro de quadrinho que eu li foi Maus. Que já me falaram, lê Maus, aí Caramba, ele sim, percebe. tem aqui, né? Sim, fantástico, né? Maravilhoso. E o Watchmen, que é um super famoso também, né? O desenho Sim. do Watchmen me agradou muito, assim, tecnicamente, assim. Eu gosto muito desse traço. Eu não sou uma pessoa da caricatura, eu sou uma pessoa muito do realismo, assim. Então você pode ver que as pessoas que eu faço, elas têm ela é proporcionalmente real, sabe? Não é muito caricatura. E eu comecei a estudar mais quadrinho. Eu comprei outros, comprei V de Vingança, comprei o Day Tripper, que é do Fábio Moon, né, do irmão dele. E eu comecei a comprar quadrinho para estudar também, tecnicamente, sabe? Então veio muito dessa pesquisa, assim, eu comecei a entender mais ou menos qual é o meu traço, assim. E aí eu fui vendo que é um traço mais realista mesmo, e eu ponho nos desenhos um filtro para dar uma impressão de antigo, sabe? Então eu tenho toda uma configuração no Photoshop que eu replico quando termino o desenho. Quem Então é vai esse dar cara essa aqui? impressão de antigo. Você citou algumas obras aí, tem a ver com esse cara aqui? Tem o Watchmen, o V de Vingança, foi escrito Do por Alan Alan Moore. Moore, né? Que é um clássico, né? E eu gosto muito do Aham. Alan Moore, gosto muito. E Quem não gosta, né? aí, Quem não gosta? impossível não gostar, assim, ele é muito crítico, eu adoro ele, assim. E aí eu comecei a comprar vários quadrinhos, assim. Aí eu comecei a estudar mais. Eu ainda tô com um para comprar. Eu gosto muito do Marcelo Quintanilha também, que eu tô na lista. Eu já li um dele, aí eu tô para comprar outros dele. E aí foi meio que isso. Eu comecei a fechar mais uma técnica mesmo, assim, entender qual é o meu traço também, porque isso é um caminhar do artista, né? Entender. Sim. E vai mudando E, também no longo dos anos. e aqui são tons pastéis, dá para dizer isso? Eu não entendo É, nada de arte, então é fico isso para falar mesmo, é. bobagem. Não, é isso mesmo. Eu uso tons mais pastéis, eu nunca uso uma cor muito saturada, tipo, muito chamativa, assim. Eu sempre procuro no arquivo do Photoshop usar tons mais dessaturados mesmo. E na própria configuração, quando eu finalizo o desenho, que eu pego aquela configuração, ele desatura um pouco mais, que é para trazer mais essa pegada antiga mesmo, entendeu? Ah, Às vezes um ou outro vai ter uma cor muito saturada, mas é menos. agora, esses desenhos aqui você faz no papel e passa para o computador? É direto no computador? Tem um programa? Como é que é? Não, é direto no computador. Eu uso uma mesa digitalizadora, então eu quero até comprar um monitor para desenhar direto, porque no monitor você está desenhando direto no computador, entendeu? Então você está olhando para a tela e escrevendo na tela, só que ser monitor é muito caro. Então eu estou usando uma Mas aí mesa é tipo um tablet mas esse monitor ele fica na mesa assim, ou fica no na formar mesa. num ângulo tipo prancheta para você Isso, escrever na tela, como um tablet, né? Como você está fazendo num tablet, como um tablet. só que Tem até profissional. tablet menorzinho que você pode viajar e levar, mas como eu desenho papel, como eu vim do desenho, e eu sempre desenho em tamanho A3, né? Que é um pouquinho maior. Então eu gosto de desenhar em formatos grandes, só que tipo um monitor desse é tipo muito caro, eu tô juntando aqui minhas moedinhas para comprar. Então por enquanto eu desenho na mesa digitalizadora. Só que é o seguinte, a mesa você olha para a tela e você está desenhando assim, entendeu? Então é um pouco mais demora para se acostumar. Depois que acostuma, vai, né?
Mas Não é, tipo, entendi. Você muito olha em para a conta. tela e desenha assim? Fala de novo que eu não É entendi. porque, tipo assim, deixa eu mostrar. É isso aqui, ó. Entendeu? Aí Ah, vem com uma canetinha. você desenha aí e fica olhando na tela Isso. do computador na E sua fico olhando na frente. tela. Isso. É uma É outra muito. experiência, né? É um outro treinamento, assim, né? A primeira vez deu uma confusão no meu cérebro, porque. Que você, em geral, você está olhando, está desenhando, está olhando para o dedo e riscando no papel. Ali que Exatamente. você está riscando aqui e olhando para frente, né? E olhando. Entendi. E isso dá uma confusão no cérebro inicialmente, porque essa mesa ela tem um formato, ela tem o tamanho do monitor, entendeu? Então, os primeiros traços sai super torto depois que você vai se acostumando. Então, eu uso isso hoje em dia para desenhar, mas é direto no computador. Tá, Não. Mas aí vai do artista, né? Tem gente que gosta de esboçar no papel. Às vezes eu esboço no papel, aí escaneio, mas é mais raro. É mais tá, raro. Geralmente eu vou direto. tá. Então, antes da gente entrar, tem outras perguntas que eu quero fazer aqui sobre as suas inspirações, e aí vem um pouco do repertório da pessoa para poder ela criar essas coisas. Sem repertório é impossível fazer isso que você faz. Acho que a sua formação como psicóloga deve ter sido uma ferramenta assim muito bacana, né? Muito bacana. E agora você publica onde? Eu vi aqui que você tem uma certa contribuição aí, não sei se é fixa ou esporádica com a Piauí, né? Que outras publicações aí conhecidas você já divulgou seu trabalho? A E como é que Piauí foi eu essa fiz. chegada à Piauí, né? Como é que você fez o contato Sim. para conseguir publicar lá? A Piauí foi uma moça que me mandou um direct no Instagram falando para perguntando meu número de celular para passar para a diretora, né, de arte da revista. E aí me convidaram para fazer. E aí eu fiz o mês de setembro, que são 24 charges. Foi uma publicação muito legal, porque é pré-eleição, né? E foram 24 charges só batendo no governo. Foi muita coisa, assim. Caramba, Então foi foi muita basicamente uma charge. edição com o seu trabalho. Porque no decorrer da Piauí tem várias charges, né? Aí tá Sim. nessa, assim, são 24 Você tem no ela cantinho fácil superior. aí, perto de você? Tenho. Deixa eu pegar aqui. Tem? É. Tenho. Pega um dos 30 exemplares que você comprou. Aqui, ó. Peguei. Deixa eu Ótimo. colocar aqui a tela maior. Vou colocar só Aqui no você na tela cantinho. aqui para. No cantinho superior sempre tem aquela chat, né? Aí são Sim. 24 no decorrer da revista toda, assim, foram bastante. Uau, Aqui que legal, também. hein? Sim. Teve essa Mostra a aqui capa aí também. da. Ah, qual? Sim. Qual que é a capa? Essa Ah, aqui da. essa capa também é sua? Você que desenhou? Não, não, essa aqui não foi minha, não, que é uma super capa, super bem desenhada, mas não é minha, não. É. Pô, bacana, hein? Sim, foi muito E legal. agora, eles te pagaram, né? Ficou aquilo, não, vamos divulgar, Sim. fica para divulgar o Não, seu trabalho, né? Aquela coisa picareta, não, assim, né? não. Eles pagaram, Vamos, eles pagaram. vamos fazer uma parceria aqui, aí você vai ficar conhecida e É tal. porque 24 chás dá muito trabalho. Imagina só, eu faço uma por dia, 24 é tipo um mês inteiro de trabalho. Eu É que era publiquei o também. mês. Ah, não, só para terminar isso aqui, foi o mês anterior à eleição, e aí eles te pautaram alguma coisa assim, ou te deixaram livre para criar? Ou era em Me cima de deixaram livre. textos? Não, eles falaram assim: a gente quer falar, vai ser uma revista especialmente para o governo, justamente por ser pré-eleição. Então tem que ter, tem que bater no governo. Eu fiz uma lista do que poderíamos falar, sabe? A Aí, tipo, pauta é bater no governo, vai lá e bater no joga o seu governo. futebol. Exatamente. Eu fiz uma lista que não foi difícil fazer, né? Porque isso é fácil. Aí, por exemplo, motociata, as chuvas, essa coisa do imbrochável. Eu fiz uma lista, sabe? E aí selecionamos, né, as melhores, e aí eu fui fazendo. E aí, claro que eu já tinha muito recurso, porque eu até repeti tema, porque depois de um ano e meio fazendo todo dia charge, né, eu já tinha feito alguns temas, né? Então, tive muito esse recurso de charge que eu já tinha feito, né? E aí foram Ah, 24. mas Muita... todas eram inéditas, né? No máximo você pode ter aproveitado uma ideia Isso, anterior e isso, todas eram retrabalhado. inéditas. Uma ideia e ter feito um desenho mais elaborado, isso sim. Aí Com foram outros 24. elementos, tá? Tá, caramba, muito legal. Bom, e além da Piauí, É. onde mais você está publicando? Ou tem publicado?
Então, a primeira revista foi a revista Roseira, que foi a primeira revista de futebol, mas para o público feminino. Aí era a primeira edição, aí eu fui convidada para fazer um desenho. Aí tem a Formiga na capa, uma revista super bonita, assim. Aí foi um desenho. Eu e uma cartunista chamada Carol Cospe Fogo também fez. E aí chamaram as mulheres justamente por ser uma revista feminina de futebol, né? Aí foi minha primeira publicação. E aí também teve a Ah, revista Morel, que aí eu falei sobre esse mercado de cripto, uma crítica, né, ao mercado de cripto. Aí já é sequencial, assim, esse desenho que eu fiz para a revista Morel. Eu publiquei também na Folha de São Paulo, substituindo o Bennett, o, o cartunista sim, Bennett. sim. Uau, que legal, hein? Agora, me diz uma coisa, porque Você falou do Código Secreto. cada desenho desse é um universo, porque você precisa de um repertório, precisa estar ligada nos assuntos, precisa estar informada, lendo os jornais, os sites, livros, né, toda a sua experiência de vida, para você conseguir colocar em poucas coisas, assim, no espaço limitado, uma coisa que a pessoa olhe e já mexa com emoção, com referência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio de criar uma charge. Isso aqui é uma charge? Como é que você definiria cada um dessas ilustrações? Oh, isso aqui é muito bom, hein? Conto da. Eu adoro conto da. Como é que você definiria esse desafio aí de reunir numa ilustração tantas ideias, tantos conceitos para que a pessoa olhe e entenda e já tenha uma ideia clara, assim, um filminho daquilo que você está querendo dizer? Sobre essas definições, né? Tem gente que fala cartunista, chargista. Eu geralmente falo charge, né? Porque é um desenho crítico, assim. Cartoon tem muito a ver com, com uma redução de traço. Porque que acontece? Quando você vê os cartunistas, geralmente eles fazem um desenho mais simples, que é justamente para trazer uma identificação maior. Quanto mais o traço for geral, mais as pessoas se identificam. E é muito trabalho de cartunista. Se você pegar o André Dahmer, eu amo o André Dahmer, eu acho ele genial. É um traço mais simples que traz mais identificação. Só que eu gosto muito de ilustrar. Eu queria trazer ilustração junto com um desenho crítico. Assim. Então eu defino mais como charge do que. Acho que fala cartoon e eu também não fico apegada a ter que definir, sabe, se é charge ou cartoon. Agora, sobre referência, estudar, porque é exatamente isso, tem que sintetizar uma informação de forma simples e eficaz, uma mensagem, né? Então eu tenho alguns jornalistas que eu acompanho com muita frequência, assim. Um deles é o Leandro Demore. Eu adoro o trabalho do Leandro Demore. Então ele faz aquelas lives, né? Todo dia eu escuto. Tem algumas pessoas assim que faz essas lives que eu acompanho todo dia, os galãs feios, né? Do Helder e do Marco Bez, eu escuto também. Eu escuto muito aquele podcast Café da Manhã, que eu gosto muito. Eu Da escuto muito Folha. podcast, a Folha, assim. Porque como eu trabalho com desenho, desenhando, eu vou desenhando e ouvindo o que eles estão falando, sabe? Então eu faço muito isso, assim, eu uso muito E vai tendo da uns internet mesmo. insights ali, provavelmente, né? Sim, sim. Ou então, por exemplo, alguém tem uma expressão, difícil pegar um exemplo agora, mas às vezes eu leio alguma coisa na internet, uma expressão já dita, aí eu falo, tá, mas como é que eu posso fazer um desenho sobre isso? Aí eu vou lá e desenho. Então, essa parte do Instagram você já vê que não tem as charges, porque eu ainda estava Exatamente. Para quem começando. está só no podcast, depois eu recomendo fortemente que entrem no canal no YouTube para ver, mas eu vou deixar o link da página da Paula no Instagram. Aí vocês podem ir ouvindo como ela faz, vão ouvindo a conversa e vão vendo aqui na tela do computador. Então fala um pouquinho agora dessa pré-fase aqui, né? Você vê Pré-fase que eu ainda atual. estava. Eu estava começando ainda a mexer no Photoshop. Ali já tem uma dica do que seria, né? Ali o Maradona e o Fidel. E o Já tem uma Fidel. dica de como é que seria. Mas ainda estava numa coisa meio experimental, né? Isso é uma foto deles que eu desenhei, que eu adoro essa Em foto. cima de uma foto, né? Isso, transformei em quadrinho, né? Mas você vai ver que tem mais desenho meu de lápis mesmo, a Amy Winehouse. Tem alguns desenhos assim em outro estilo, né?
Isso aí foi... Esse aí é Lápis de Cor, o outro do Pink Floyd, né? Do The Wall. Então tem outras coisas assim no início do meu Instagram. Tem muito mais desenho que não é exatamente o estilo que eu sigo hoje em dia. Tem esse que é mais psicodélico também. Então aí são os primórdios, né, do tempo. Isso é 2019, É, mais ou menos, o ano. Bem tá. mais desenho de lápis. Tem uma mudança mesmo, né? Tem. E como eu estava aprendendo Photoshop, eu gostava muito de fazer essas manipulações digitais. Hoje em dia eu não faço tanto, mas eu adorava. Que dá um Esse trabalho, né? carro no... dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. E você tem que aprender conceito de desenho, né? Então, tudo isso foi aprendendo, luz, sombra. Mas eu adoro estudar isso, né? Então, para mim sempre foi um prazer. Aí Legal. já tinha uma diquinha também do que eu ia começar a fazer. Uma pegada mais vintage mesmo. Que legal, hein? Muito legal. Vou deixar o link lá em cima. Agora tem outra coisa que me chamou a atenção. Deixa eu pegar uma aqui. Essa aqui tem mais de... Tem. Você coloca a charge, né, com o tema. Essa aqui que a gente está vendo ali é o Paulo Guedes? O que é aquilo? É o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, como se fosse um meteoro caindo sobre a carteira de trabalho, né? E aí tem uma outra aqui, o Bolsonaro pisando no salário mínimo, aí você coloca um print de uma notícia do jornal, no caso aqui é da Folha, plano de Guedes prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação passada. E aí tem um videozinho aqui de uma senhora, deve estar reclamando de alguma coisa. Sim. Mas, assim, você tem feito várias postagens assim, né? Você coloca ali a charge e aí vem a matéria, né? Vem um texto, alguma coisa assim. Que nesse aí momento, a pessoa dá uma referência para a pessoa, né? Isso. É para situar a pessoa, né? Para entender por que eu estou falando disso, né? Aí eu trago uma chamada assim para as pessoas entenderem por que eu estou falando isso. Agora, nesse momento de pré-eleição, eu tenho posto mais cards para as pessoas espalharem, né? Mas é mais recente esse movimento de botar mais do que um desenho, porque geralmente eu ponho desenho e uma matéria só para dar uma situada, sabe? Nesse momento que eu estou botando mais cards, sabe? Trazendo mais material para quem quer material, sabe? Então, estou nesse movimento. Até fiz um Freud ali, que eu peguei do Psicologia das Massas. Peraí. Eu tô lendo esse livro agora, né? Irado, não tinha lido ainda, isso aí deve ser da sua formação, né? Acadêmica e tal, mas aqui porque é impressionante, né? Isso aqui, ele escreveu esse livro, também é muita análise em cima de um livro de um outro psicanalista, né? E ele até aqui diz no início que ele queria que esse livro fosse uma das grandes obras do século XX, ele estava tentando terminar antes de virar o século, né? Mas assim, totalmente atual, e você vê o que está descrito aqui é exatamente o que a gente está vivendo. Aí eu queria aproveitar isso de gancho também para você falar um pouquinho como é que a tua formação como psicóloga te ajuda a identificar esses traços, né? Porque muita gente fala do governo Bolsonaro, o cara é fascista, é nazista, tem traços nazistas e fascistas, e aí você, tem até o Michel German, que é um historiador lá do Rio de Janeiro, que eu já entrevistei, e ele publica, escreve e faz lives e dá entrevistas muito falando sobre isso, né? E aí ficam criticando que ele está banalizando o nazismo, o Holocausto. Ele fala, quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre o Holocausto, estou falando sobre o nazismo, porque o Holocausto ele é consequência do nazismo. E não sou eu que chamo o Bolsonaro de nazista, é ele que se apresenta como nazista, pelo que ele fala, pelo que ele defende, né? Até aquela frase Deus, Pátria, Família, que é um dos motes, é um dos lemas da campanha dele, é um lema fascista do integralismo, que está lá na campanha dele, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, como é que essa tua formação te ajuda, de alguma forma, a identificar esses traços de forma que você possa incorporá-los ao seu trabalho? Hoje em dia, assim, eu não atuo mais como psicóloga, né? Eu não atuo. Mas isso ficou em você, né? A tua formação. Ficou. Eu amo psicologia, assim.
E eu tenho muito material, né? Eu tenho majoritariamente material de Jung, né? Porque a abordagem que eu mais me identifiquei na faculdade foi a psicologia analítica, né? Foi Jung. Freud eu não tenho tanto material. Então eu gosto, hoje em dia eu trago muito conhecimento que eu tenho, né, as referências que eu tenho e faço essas imagens, falo mais sobre isso, assim. Por exemplo, acredito eu que muita gente não conhecia essas frases de psicologia das massas, né, do Essa Freud. do Freud, né? Vou Então, até colocar de novo aqui. são 5, eu fiz 5 desenhos, né? Eu peguei um trecho e dividi em 5 desenhos, né? O, o desenho. Então, hoje em dia, eu trago mais esse conhecimento, assim. É claro que, assim, eu tenho uma vasta amizade com as minhas amigas de psicologia, a gente tem um grupo e tal, e eu sinto que cada dia que passa, eu estou mais distante da psicologia porque eu não exercito, né? Então, muitas coisas eu vou esquecendo, vai ficando mais atrás, assim. Só que é isso, eu tenho muito livro, eu tenho muita referência. Então, volta e meia eu pego algum trecho, um desenho, então eu tento mesclar a informação da psicologia junto com o desenho, assim. Como a gente está muito em política, eu estou dando menos ênfase à psicologia. Só que passando esse momento trágico que a gente está passando, eu pretendo falar mais sobre a importância da saúde mental, sabe? De como isso é importante, trazer trechos de livro. E sempre quando eu preciso de ajuda, eu falo com as minhas amigas. Eu falei, gente, me fala sobre tal coisa de psicologia, me relembra isso, porque eu quero botar num desenho. Então, eu tenho muito essa base das minhas amigas que são psicólogas e me relembram de hoje em dia a Ah. psicologia para mim. Muito Agora, assim. você nunca, enfim, você não é jornalista e nunca trabalhou em redação, né? Eu sou jornalista de formação, passei boa parte da minha vida profissional em redação, e eu sou de uma geração, sou mais de 20 anos mais velho que você, eu sou do momento em que tinha máquina de escrever, era pastap ali, tudo colado, recorta e cola, não existia computador para a gente trabalhar. Então sou da geração que pegou essa transição para computação e Photoshop, essas coisas todas. Mas o trabalho na redação, assim, ia todo mundo para a redação, todo dia. Os repórteres, os editores, o chargista, o motorista, o fotógrafo. E essa convivência de redação, que é uma coisa caótica, ela também é muito rica, porque você promove uma troca de informação, de outras experiências. Sim. E você, pelo fato de não ser jornalista, nunca ter trabalhado em redação, eu acho, né? Não sei, depois você me corrija aí. Não, nunca trabalhei. Como é que você percebe, eu sei, como você nunca teve essa experiência, talvez você não sinta falta, mas você que trabalha de casa, aparentemente, né, pelo que eu estou entendendo, você sente falta de um convívio? Lógico que depois a gente passou pela pandemia, o mundo mudou, a forma como a gente lida com as pessoas tem mudado, a dinâmica do trabalho é outra, as pessoas estão fazendo mais coisas de casa. Eu sei que chargista não era raro, assim, eventualmente o cara trabalhar de casa já há mais tempo do que os jornalistas em si. Mas você acha que o fato de ficar sozinha em casa, não sei qual é o tipo de interação que você tem com o mundo exterior, né? Estou vendo a janela aí do seu quarto ao fundo. Sim. Você acha que você sente falta, assim, uma convivência maior de estar na rua ou numa redação com mais gente trocando ideias? Você sente alguma falta disso? É uma pergunta muito boa, né? Porque eu não tinha exatamente parado para pensar nisso, porque eu comecei na pandemia, né? Então, todo mundo de home office, eu nunca tive a experiência de ir para uma redação, é um ambiente que eu nunca estive, assim. Então, talvez eu não sinta falta, porque eu nunca conheci, mas ao mesmo Deu uma cortada aqui, peraí. Tá dando um delay aqui. Faz o seguinte, sai e volta nesse mesmo link aí, para ver se às vezes é conexão mesmo. Tá. Enquanto isso, vamos vendo aqui o trabalho da Paula. Pronto, ela já está voltando. Tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então retoma ali daquela parte que você estava falando que, como você nunca trabalhou em redação, você não sente falta de algo que você não conhece.
mas eu sinto uma certa... É porque é isso, né? Não sai de casa, tem uma coisa meio solitude, assim, que seria interessante trocar mais, né? Eu falo com alguns amigos chargistas meus com frequência. Um deles é o Desenhos do Nando, que ele é muito conhecido principalmente no Instagram, que ele é chargista também, ele trabalha para o Brasil 247, e eu sempre falo com ele, assim, essa charge, o que você acha? E o Chris Vector também, que é um ilustrador, né? Que a gente sempre troca. Então, Sim. são basicamente essas trocas que eu tenho, assim, mas E o fisicamente, Chris Vector, ele faz muita, ele é do Le Monde Diplomatique, né, Brasil? ele faz muita capa. Eu não Editor. sei se ele mas ele já fez muita capa, Produz acho que mais muita coisa para 3. lá. É. Sim, sim. Ele, Tá. ele já trabalhou extensamente também com jornal, fez para o Globo agora. Aquela Então, charge da Damares como se fosse a tia Júlia do Conto da Aia não é sua, não, a, né? é uma que ela tá do conto de Aya, né? Não, É, esse, colocar o esse rosto é dela, porque do, é o mesmo estilo, né? sim, esse desenho é do Butcher Billy, que ele não é nem chargista, ele é ilustrador. Ele é muito bom ilustrador. Ele é brasileiro mesmo, ele tem esse nome, mas ele é brasileiro. Se não me engano, ele é do Sul. E ele fez esse desenho, já tem um tempo esse desenho, e viralizou Mas muito. assim, eu uso direto aqui no Twitter, eu vou Sim, é até achar muito aqui bom. para colocar, para as pessoas saberem do que a gente está falando aqui, de novo no podcast. Eu não sei quem já viu o Conto da Aia, mas é uma série que aqui no Brasil acho que está pela Globoplay, né? Tem algum outro canal É, aí, e é uma série bem distópica. Peraí, vou parar essa tela aqui, colocar outra. é. Aqui, compartilhar tela. Tá aí. É essa, né? Essa mesmo, do Butcher Billy. É maravilhosa essa É ideia engraçado que dele. essa aqui não apareceu o crédito dele aqui, ou está escondido em algum lugar que eu não estou vendo. Porque É, apareceu, eu não tinha o crédito, eu não sei de quem é, né? sim. Então. Rodou muito essa imagem, muito mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu acho que foi em 2019 a primeira vez que eu vi, eu fiquei Ah, é maravilhada antiga, com o sim, olha cara. só. Isso foi antes de tudo isso, já tem um tempinho essa imagem. Só que quando vem alguma notícia da Damares, ela se esparrama a Assim, imagem, né? até porque ela permanece atual. Muito atual, exato. E foi a É, partir disso que eu falei, vou misturar também o governo Bolsonaro com o conto de Aya. Em alguns desenhos eu misturei. Eu já li o é, livro também, eu adoro o livro. Tô vendo a é. série, já tem episódio novo. Pois é, a Aí nova eu tô, temporada ainda não entrou na Globoplay aqui, eu vou aguardar. é, Isso aqui é o Túnel do Tempo, né? Não é daquela série antiga? é. Não. Não, Sim? é porque eu amo ilusão de ótica, né? Eu adoro tudo que tiver uma coisa meio ilusão de ótica, eu adoro. E volta e meio eu pego alguma imagem de ilusão de ótica e jogo com alguma ideia. Essa Ah, mas imagem, eu pensei o seguinte, eu fiquei pensando assim, gente, nunca vai ter fim, né? Essa luta política, isso é para sempre, né? Essa luta é é... boa a resposta do outro cara. Não, não tem fim, não? Ele, não, Não, não tem. não. Vai continuar andando eternamente, sabe? Foi por isso que eu É, fiz. é. Hoje em dia eu estou fazendo E, muito política por causa do momento, mas passando isso, melhorando, eu quero falar de outras coisas, como eu disse, falar mais de psicologia, questões existenciais, eu gosto muito. Eu gosto muito do Carl Sagan, eu tenho até aqui o o Pálido Mundo Ponto Azul Assombrado dele. pelos Demônios, não. Não, esse é Esse eu outro. ainda não li, por enquanto só li esse aqui. Aí eu já peguei parte desse livro, transformei em desenho. Eu gosto muito de fazer essas coisas, sabe? Trazer um trechinho do livro, traduzir um desenho. Gosto muito de fazer isso. Ah, Planeta, sistema solar, eu adoro esse assunto também. Mas é que tá muito ah. político agora, então eu tô focando mais nisso, né? Pois Mas é, gosto aí muito. está focado em política, lógico, não pode ser diferente. Mas vamos considerar que, se tudo der certo, o Lula for reeleito no próximo dia 30, nós teremos talvez uma radicalização nesses últimos meses do governo, sabe-se lá o que pode acontecer. Pois Eu até é, fico intrigado com esse relatório aí que o Exército teria feito sobre a eleição, que não divulga, disseram que vão divulgar é, só depois do segundo turno, e eu me pergunto, mas não, tem que divulgar agora, porque depois do segundo turno, se o Bolsonaro perde, esse relatório pode ser qualquer coisa.
que teve Sim, fraude, aí vai se exatamente. prestar a qualquer coisa. Tá tudo muito estranho. Mas supondo É. que Bolsonaro perca, todo mundo aceite o resultado e tal. Como é que vai ser um eventual arte vilar do governo Lula? Você já Então, pensou isso sobre isso? me perguntam, já me perguntaram isso, eu já me perguntei isso, e eu não sei te dizer como é que vai ser, porque eu não tive a experiência. Mas aí eu sempre respondo: a gente tem tanto chargista, cartunista bom, se você pegar Aroeira, a Laerte, passaram pela ditadura, passaram pelo governo do Fernando Henrique, passaram pelo Lula. Você vendo as pessoas que já estão aí na estrada há mais tempo, dá para você entender mais ou menos como é que vai ser, como é que seria esse movimento, já que eu tenho um alinhamento, né, com eles. Eu pego muito essa galera, assim, mas uma resposta assim de como vai ser fixa, eu não sei dizer não. Aí tem que deixar acontecer mesmo. Se Deus quiser. É. Lula entrando, eu vou saber melhor qual o direcionamento que eu vou tomar com mais firmeza, assim. Mas E não você sei. recebe ataques, assim, é vítima de discurso de ódio nas redes por conta do seu trabalho? Eu nunca recebi uma ameaça, alguma coisa mais direta, assim. Tem muito comentário de gente ou me xingando, já me chamaram de burra, até cara de maluca já falaram para mim no Twitter, né? Que Twitter é aquilo, né? Umas coisas assim, É. muito pontuais. Só que engraçado, quando eu comecei a fazer charge, eu ficava muito abalada. Só que depois você vai criando uma Por casca quê? grossa, A balada com os comentários. com as críticas, porque, por exemplo, quando eu comecei, uma pessoa comentou, isso não é arte, e começou a, sabe, falar mal, e aí eu fiquei muito chateada, respondi, sabe, atacando também. Só que assim, É. não vai para nada, não vai para lugar nenhum uma discussão dessa. Então, com o tempo, eu consegui, assim, criar uma casca sobre isso e não me deixar abalar. Então, hoje se falam, assim, passo batido mesmo, assim. Eu não respondo. Claro que se a pessoa ficar numa coisa meio persecutória, tipo, todo post começar a comentar, eu bloqueio logo que, tipo, ai, meu filho, sabe, sai daqui. Então, eu vou É. distribuindo bloco no Twitter, no Instagram, porque não vale a pena, sabe? Mas não é Porque tem uma umas coisa pessoas que eu também que tem umas pessoas que mesmo assim elas podem não atacar, mas assim qualquer coisa que você escreva, a pessoa entra para meio que dizer o contrário, né? De uma forma não é, agressiva, o contrário, para dizer que você está errado, que você não entendeu nada, sim, ou para sim. dizer a mesma coisa que você está dizendo, mas tentando fazer parecer que você não escreveu aquilo. É, Ele exato. reescreve dizendo a mesma coisa, mas querendo passar a impressão de que você é um burro que não entendeu nada e que não é aquilo que você escreveu. Exatamente. Rola muito isso. E tem gente que vai lá e responde, né? Então começa uma discussão assim no meu É. Instagram, no meu Twitter. Não, é bom, Mas isso é aí é bom muito quando eles político. brigam entre eles e tem um debate positivo também entre eles, porque dá Sim, visibilidade, é, engajamento, né? E é legal. exato. Os algoritmos acabam sendo favorecidos, né? Mas geralmente eu É, nem passo o olho batidão, assim, nem vejo. Twitter, então, que nossa, que lugar tóxico. Então eu nem selva, né? vejo. É. Selva total. Então, assim, Agora, se dá 2.000 curtidas, vai chover xingamento, sabe? Aí eu nem vejo, nem abro. agora eu queria te ouvir assim, em termos pessoais, você é jovem, né? Pegou aí, sei lá, com 30 anos, né? 30. O, Você estava com 26 quando o Bolsonaro ganhou, aí você pegou dois do Temer depois do golpe, então 24, dois Uhum, da segundo mandato da Dilma, 22, menos 4 uhum. do primeiro mandato, 18 anos, quando a Dilma e os governos do Lula, você estava ali na adolescência, né? Você é Tava. Meu quase. primeiro voto no Lula foi agora. Então, o meu primeiro voto para o Lula foi em 89. E tem Eu até nem o tinha nascido jornal, ainda. acho que um jornal do Ceará que escreveu uma matéria uma vez, quando o Fernando Henrique estava dando umas manifestações aí, escreveu uma matéria dizendo quem foi Fernando Henrique Cardoso. Lógico, o governo do Fernando Henrique terminou em 2002. Quem tem 20 Uhum, anos não sabe quem é Fernando Henrique, né? não Então, sabe. não faz sentido. Uhum. Como é que você. Assim, você não conviveu com a inflação está voltando agora, mas eu lembro que eu tenho uma carteira de trabalho aqui que eu tinha um salário de 17 milhões. Não sei se era cruzado, Uhum. não sei qual era a moeda
da época. E todo mês aumentava, né, por conta da inflação. Você é de uma geração que não pegou exatamente isso. E tudo caminhava aparentemente assim para uma normalidade, né? Você tinha ali o PSDB e o PT, aquelas confusões de governo, mas essa virulência de ataque, essa quantidade de mentiras é uma coisa inédita, eu nunca vi. Você que tomou consciência política, né, mais nesses governos aí, como é que você se sente em relação a isso e em relação a esses discursos do Bolsonaro que atacam mulheres, atacam negros, atacam pessoas homoafetivas, e a sua geração, né, você não pode falar pela sua geração, mas é algo que te preocupa? Você pensa assim, caramba, se o Bolsonaro vencer, o que vai ser? Vai ser o conto da Aya? Damares aqui no Senado foi eleita com grande maioria aqui no Distrito Federal, você tem o astronauta lá em São Paulo, o Moro no Paraná, você tem vários militares que se elegeram, e aí tem essa história do partido militar, né, que muita gente acha que é a teoria da conspiração, mas você teve uma grande quantidade de militares eleitos e que vão ter uma bancada, eles vão se unificar, não é o partido militar formado como um partido exatamente, mas eles têm pontos de contato e atuarão conjuntamente em defesa dos seus interesses e dessa pauta reacionária de valores, né, de costumes. Sei que é uma pergunta ampla e complexa, mas eu queria ouvir assim, que tipo de preocupação isso que eu narrei aí traz para você? Eu fico bem preocupada, porque a gente está vivendo uma onda, né, da extrema-direita. Não é uma novidade no mundo, né? Isso já aconteceu antes, é claro. Só que tem um fator que é muito preocupante, que são as big techs, né? A questão dos algoritmos. Isso é uma novidade para a gente. A internet não é novo, né? A internet já tem aí há um tempo já, só que essa questão dos algoritmos, que eu gosto de falar algoritmocracia, né? Essa falta de regulamentação das redes sociais é muito preocupante, né? Tem até um livro que eu quero ler, que eu vou comprar, aquele Algoritmos da Destruição em Massa, acho que é assim, que mostra como os algoritmos, eles são feitos, eles reforçam, né, os preconceitos, o título original acho que é Matemática, Math of Mass Destruction, né? Não sabia o inglês, né? Inclusive a autora desse livro, ela dá até uma entrevista até curta dela naquele documentário Dilema das Redes. E a grande figura que perpassa o documentário é a Shoshana Zuboff, que tem a Era do Capitalismo de Vigilância, né, que é um livro tijolo assim, que é super legal, mas ela conseguiu resumir em algumas poucas falas de, acho que menos de 2 minutos ao longo do documentário, a ideia central do livro. Esse livro eu ainda estou para ler, me falaram que é uma leitura tranquila, não é nada muito difícil de ler, né? Muito técnico demais. Estou doida para ler esse livro. Então, isso é meio que uma novidade para a gente, né? Como essa questão da fake news, ninguém tem solução fácil para isso. A gente ainda está sabendo lidar com isso, né? E, inclusive, eu tenho... Minha irmã mora fora do Brasil, minha irmã mora na França, tem filho francês, e você começa a pensar, nossa, essa extrema-direita ficando forte, como é que vai ser também essa questão de pessoas brasileiros que moram fora? É tudo muito preocupante, assim. Então, a gente está numa ascensão da extrema-direita, e isso é mundial, né? Eu lembro que lá em 2013, no Brasil, que começou os 20 centavos, começou um caminho estranho, assim, para o Brasil, né? Começou a subir essa escadinha, né? Então, é muito preocupante, eu não sei como vai ser isso, né? Agora, a questão disso de eu acompanhar a política, porque meus pais sempre falaram muito de política. Meus pais são pessoas de esquerda, sempre falaram muito. Então, aqui em casa, a gente sempre teve essa cultura de falar sobre política, sabe? Mas, assim, realmente, assim, meu primeiro voto na vida foi na Dilma, né? Foi no primeiro mandato dela, né? Então, foi meu primeiro voto. Então, assim, tudo que eu ouvi da inflação são histórias que eu lembro que até que eu estava no cursinho pré-vestibular, eu ia fazer pré-vestibular para Ciências Sociais, né? O vestibular. E eu lembro do meu professor falando que as pessoas se espremiam no caixa para pagar, porque vinha aquela maquininha mudando o preço de tudo na hora, né? Que era super instável, né? Então eu ficava, gente, como é que era, que loucura viver assim, né? Então, foram as histórias que eu fui ouvindo, né, no decorrer dos anos, e estamos aí na inflação de novo, né? Então,
A minha sorte é que eu tenho uma família muito politizada, né? Então eu sempre tive interesse. Agora que eu me aprofundo mais para fazer as charges, né? E eu acho que, em forma geral, as pessoas começaram a se ligar mais em política, né? Só que aí vieram essas redes sociais e botaram os algoritmos, né? E as pessoas se alienam muito com fake, com notícia falsa. Eu acho, voltando ao assunto dos algoritmos, eu acho muito preocupante. Eu gosto muito de ler sobre isso. Já fiz muita charge sobre esse tema também, das big techs. Isso é uma questão muito preocupante. Por isso tem que regulamentar, né? Tem que botar uma regra, porque é muito preocupante mesmo, assim. Quando você vai lendo, é distópico, assim, que a gente está vivendo. E você está Né? nas mãos deles. Outro dia eu fui publicar compartilhei um vídeo que um amigo meu no Twitter, o Ananias, ele publicou e levou um gancho de 12 horas. Eu vi. Ele achou que fosse alguma coisa que estava escrito. Aí eu compartilhei e na hora eu também fui bloqueado por 12 horas. Você foi também? Eu também fiquei 12 horas sem poder publicar nada. E aí você pode recorrer, só que aí leva tempo para eles avaliarem. E aí eles te dão a opção. Mas você pode retomar a sua conta se você admitir que você violou as regras do Twitter. Mas eu não sei o que eu violei, porque eles não dizem o que é. Era um vídeo do Bolsonaro falando assim, não vou me envolver em campanha, acho que no Mato Grosso do Sul. Aí aparece um outro vídeo dele pedindo voto para o candidato lá no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul. E aí eu não sei se era direito autoral, o que tinha ali que fez o vídeo. Aparentemente ele já estava, o algoritmo do Twitter já sabia que não podia exibir, e todo mundo que compartilhava tomava um gancho. Várias pessoas que fizeram isso, que eu tinha comentado, também foram punidas. Agora, se ele sabe que não pode publicar aquilo, ele bloqueia, né? Você nem sobe o vídeo. Sim, você não exato. consegue carregar, olha, esse vídeo está proibido, não pode, vai fazer outra coisa da sua vida. Sim. Não é nem que houve denúncia. Essa é uma armadilha, denúncia contra né? mim foi automático, né? Sim. Você fica sem saber. Enfim, tem que ter regulamentação. Sim. Realmente. Tem muita coisa errada. E você vê um bando de fake news aí que não toma bloco, que fica passando livremente. Então tem muita coisa que dinheiro, eu tenho muito medo de ser bloqueada, porque... Pois é, porque os convites que eu tenho, por exemplo, revista Piauí, Amoré, foi tudo convite através das redes sociais. As pessoas quase não usam e-mail hoje em dia. A tua vida profissional praticamente está no Instagram. Se te bloqueia o Instagram, você sai do mercado, né? Exatamente. Eu fico até pensando, gente, se acontecer isso, que eu vou ter que tomar uma medida, porque é a minha fonte de renda também, sabe? Tudo. Raramente alguém manda e-mail, geralmente é tudo rede social hoje em dia. Então, e como eu faço crítica, né? Eu fico muito medo de ter uma denúncia em massa. Uma vez só que um desenho meu no Instagram caiu, e caiu do nada, eu não entendi nada, porque era um desenho, olha isso, era um desenho que estava o Moro tinha acabado de falar que ia se candidatar. E saindo do Moro, tinha um Bolsonaro, e saindo do Bolsonaro ia se descolando o Moro. Então ficava tipo um chiclete. Mas ele tá aqui, Moro, né? Metade Bolsonaro. Ele tá aqui. Tá, porque eu repostei. Porque ele do nada saiu, porque eu repostei. Mas teve foi um desenho que circulou muito, denunciaram. Eu não sei qual foi o tipo de denúncia, mas um desenho desse caiu e não tinha nada de ofensivo. Aí eu fui lá e repostei de novo, fiquei até com medo de levar um gancho aí das de redes sociais, mas não reincidência. aconteceu, não. De reincidência. Eu passei por ele agora há pouco aqui. Tá por aí. Muito bem. Mas era isso, aqui, ó, não tinha nada de ataque, de violência. É esse? É esse mesmo. Foi esse aí que caiu, foi. Esse desenho caiu e estava lá na configuração do meu Instagram. Este desenho violou as regras do Instagram. Eu fiquei sem entender nada, mas eu fui lá e publiquei de novo. Não tem nada de ofensivo, assim. Tem nada... E caiu, não, derrubaram. Conseguiram derrubar. Exato. Muito bem. Então, Paula, bom, tá aqui. Eu recomendo fortemente que todo mundo acompanhe, siga. 32.500 seguidores, não é pouca coisa não, hein? Tá aqui, contratem a Paula, façam um contato. Eu vou deixar o link aqui para o seu Instagram também nas informações do episódio. E queria te agradecer pela entrevista e deixar você fazer aí um comentário final sobre o que você quiser sobre o seu trabalho, sobre a dificuldade de ser artista mulher nesse mercado, nessa sociedade patriarcal que vivemos. Eu sempre falo isso, assim, com palavras finais. Eu
pauto muito isso, porque é muito comum acharem que eu sou homem. Impressionante. As pessoas Você é veem minha homem? foto. Não, exatamente, sou mulher. E as pessoas, pá, acham que eu sou homem. É muito comum isso. Ah, tem um artista, arte Vilar, e às vezes não é por mal, mas para você ver como a Ah, cabeça da pessoa tá. está condicionada a achar que charge é homem, porque é sempre sempre foi muito dominado por homem. Então eu sempre falo isso, gente, apoia as mulheres e tudo, e no mundo das charges também, as mulheres cartunistas, as mulheres chargistas, para a gente trazer o mundo feminino para a charge também, sabe? Para equalizar isso, porque é impressionante, assim. Muito comum acharem que eu sou homem. Então eu sempre falo isso, eu apoio o trabalho das mulheres, sempre. Acho E que você não principalmente. montou ainda aí uma confraria das chargistas, desenhistas mulheres? Não, eu participo de muito ativamente, elas postam meus desenhos, que é um Instagram, tem no Twitter também, chamado Mina de HQ. Mina de HQ são duas ou três mulheres que organizam cartoons, quadrinhos e charges femininas. E elas sempre pautam muito isso. E elas apoiam e incentivam as pessoas a apoiarem. Elas trazem nome, mulheres trans também, mulheres pretas. Então, elas têm todo esse trabalho de movimento do mundo do quadrinho, Ó, das que chargistas e das legal. cartunistas mulheres. Então, eu estou ali com elas também. Muito legal. Mina de HQ, vale a pena muito conhecer. Elas fazem esse Não, movimento. então É já vou pedir para impressionante, é você muito bom o trabalho. já vou pedir para você fazer uma ponte aí com elas, né? Vamos fazer uma entrevista com elas também. Ai, sim, eu falo com elas, eu falo muito com elas, que é maravilhoso. É um trabalho que já ganhou prêmio também, é muito bom, Minas de HQ. Então eu vou falar com elas, vai adorar. Pode falar. Não, vamos fazer, vamos fazer. Tá bom, Paula, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que você Obrigada a continue você. produzindo Obrigada. aí e a gente luta com as armas que a gente tem, né? Sim, E exato. muito Eu sucesso uso para a arte. você e exatamente, que é muito poderosa, né? E obrigado pela entrevista. Obrigada.